Olá pessoal, aqui é a professora Maria Cristina e vamos a mais uma videoaula sobre equações do segundo grau e hoje nós vamos intensificar a questão da resolução através da soma e produto e através da fórmula de Bhaskara. Para isso, vamos introduzir essa nossa resolução através de uma situação-problema. Então, a nossa situação-problema diz o seguinte: Francisco construiu um campinho de futebol em um terreno de 224 metros quadrados. Tá? Então, a área desse terreno tem 224 metros quadrados, como mostra a figura a seguir. Então, o retângulo que nós temos aqui. Para evitar que a bola vá parar longe do campo, ele cercará o terreno com tela. Então, ele vai colocar tela, né, nas 4 dimensões, sendo que ele vai construir um portão, alguma coisa, mas também, né, é feito de tela. Então, o que nós temos em relação a esse terreno? Então, nós temos, né, então a gente já fez a leitura, vamos compreender e interpretar. Então, esse terreno tem área de 224 metros quadrados. É a informação que nós temos a respeito da área. O que nós temos a respeito das dimensões, comprimento e largura? O comprimento é um número X lá, que eu não sei quanto vale, mais 1, e a largura, um comprimento, né, um valor X lá, que nem do comprimento, menos 1. Tá? Então, o comprimento X mais 1 e a largura X menos 1. Então, nós não temos, né, dimensões aqui, nós não temos o valor, o número real que representa essas dimensões. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é encontrar esse valor de X, tá? E aí nós vamos ver assim, ó, o que a gente faz para calcular a área de um retângulo, que nós já trabalhamos numa videoaula anterior. Multiplicamos o comprimento pela largura. O que pede em relação a esse terreno que o seu Francisco vai construir, esse campinho de futebol? Quer saber as dimensões do terreno, que é o que eu acabei de falar, o comprimento e largura, e quantos metros de tela ele vai utilizar para cercar o terreno. Então vamos lá. Então, primeiramente, pessoal, o cálculo da área, ó, que eu já havia falado para vocês anteriormente. Ó. Então, como que nós calculamos a área de um retângulo? Nós fizemos o comprimento vezes a largura. Então, nós sabemos que esse retângulo tem dimensões x mais 1 e x menos 1, certo? Tá, então, multiplicando o comprimento vezes a largura, eu tenho a área. A área é 224. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o comprimento, que é x mais 1, vezes a largura, que é x menos 2, ó. X menos 1, desculpe. Então, o comprimento, que é x mais 1, e a largura, que é x menos 1. E vamos igualar a 224. Então, o que nós vamos fazer aqui? É como se eu tivesse, assim, ó, dois números reais e multiplicasse um pelo outro. Como eu tenho, né, uma expressão aqui, ó, x mais 1 e x menos 1, eu vou multiplicar. Então, vou fazer o quê? Propriedade distributiva. Então, 1 por todos, todos por 1. Então, o x vezes todos de lá e o 1 vezes todos de lá. Fiz até com as setinhas, ó, coloridas, e aqui eu coloquei da mesma cor para vocês entenderem bem. Então, vamos bem calmamente, ó. X vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 1, menos x. Mais 1 vezes x, mais x. Mais 1 vezes menos 1, mais com menos, menos 1, igual a 224. O que nós fizemos agora? Juntamos, né, o que é semelhante. Então, o que nós temos de semelhante? O 224 e o 1, e o menos 1, e o x com o x. Aí, o que nós nos deparamos aqui no x? Que um é negativo e o outro é positivo. Então, eles são simétricos. Eles vão zerar aqui, ó. Então, eu posso cortá-los. Então, copio novamente o x ao quadrado. Simplifiquei ali, copiei o menos 1. E aí, o 224 que estava somando, eu vou passar para o outro lado subtraindo. Então, aqui eu copiei novamente, ó, como estava ali, e aqui eu passei subtraindo, tá? Porque faz a operação inversa quando passa do outro lado da igualdade. E aí, pessoal, ó, porque quando eu cheguei aqui, esse ponto, ó, eu já sei que eu tenho uma equação do segundo grau. Por que do segundo grau? Porque o maior expoente de x é o 2, aí depois, ó, simplificamos os x, né? Então, nós temos aqui uma equação do segundo grau, aqui uma equação do segundo grau e aqui uma equação do segundo grau. E depois aqui, ó, ela na forma reduzida, né? Na forma geral. Então, x ao quadrado, aí devo 1 e devo 224, devo 225. Então, essa aqui é a minha equação do segundo grau, que representa o quê?
as dimensões, né, o cálculo das dimensões através da área desse retângulo aqui, ó, tá? Então, através dessa equação do segundo grau é que eu vou calcular as dimensões desse retângulo. E porque eu tinha o que, pessoal? O cálculo da área, eu tinha o valor da área, tá? Então, o que que eu tenho ali? X ao quadrado menos 225 igual a zero. Então, equação do segundo grau. O que que eu tenho aqui de coeficientes? O A vale 1, porque eu tenho 1x ao quadrado. O B não tem, então eu não tenho o x aqui. Eu não tenho um número acompanhando o x, eu não tenho o x, né? E eu tenho o termo independente, que é o número que está sozinho, que é o C, que é o menos 225. Então, o A vale 1, B é 0 e o C menos 225. Eu quero desafiá-los e desafiá-las a tentarem resolver primeiro através da soma e produto. Depois eu vou fazer através da Bhaskara, mas primeiro através da soma e produto. E vocês que estão assistindo essa videoaula, vocês vão fazer o seguinte, ó. Vocês vão até aqui uma explicaçãozinha que eu vou dar para vocês e eu vou dizer assim, ó, parem um pouquinho a videoaula. E vocês vão tentar descobrir que números são as raízes dessa equação, tá? Quanto que vai valer o x' e o x duas linhas, certo? Porque é assim, ó, é muito importante, gente. É claro que eu tenho que saber, né, aplicar a fórmula de Bhaskara, mas é muito importante eu desenvolver esse meu raciocínio lógico matemático através da soma e produto. Outra coisa, para fazer soma e produto, o meu coeficiente A tem que ser igual a 1. Se, por exemplo, eu tivesse um 2 ali, um 5, ó, por exemplo, se eu tivesse um 5 aqui, eu poderia simplificar toda a equação por 5, porque ali, ó, o 225, né, é múltiplo de 5, tá? Então, eu posso dividir 225 por 5. Porque se eu tiver qualquer outro número diferente de 1 aqui no A, não é possível fazer soma e produto, tá? Então, para fazer soma e produto, o coeficiente A tem que ser igual a 1. Outra coisa, que até foi uma pergunta de uma aluna minha. Quando a equação é incompleta, pessoal, eu posso aplicar a fórmula de Bhaskara e posso aplicar soma e produto também, tá? Então, a fórmula de Bhaskara, ela não é aplicável somente nas equações completas, tá? Ela também é aplicável nas equações incompletas. Então, na soma e produto, o que que a gente tem? A soma é o menos B dividido por A. Tá? Então, o coeficiente B dividido por A. Quanto que é o coeficiente P? É 0. Então, já zerou ali, ó, 0. Né? Coloquei até o menos ali, mas o 0 não tem sinal, né? 0 dividido por 1 é 0. E o produto vai ser o coeficiente C dividido por A. Qual é o coeficiente C? 225. Então, menos 225 dividido por 1, menos 225. Então, a nossa pergunta agora é esta daqui, ó. Prestem bem atenção, tá? Eu, particularmente, gosto muito de fazer soma e produto. Quando eu pego uma equação, eu sempre tento resolvê-la através da soma e produto, nem que depois eu faça a Bhaskara para conferir direitinho. Então, quais os números que somados resultam em 0? Dois números, né, reais, que somados resultam em 0 e que multiplicados resultam em menos 225. Uma dica, pessoal. Existe raiz quadrada de 225, tá? Deixar isso aí no ar para vocês pensarem. Então, ó, somados, esses dois números podem ser um positivo e um negativo. Aí eu tenho que prestar bem atenção no sinal aqui, ó. Para ser negativo na multiplicação, um tem que ser positivo, outro tem que ser negativo, né? E aqui para dar zero, se um é positivo e outro é negativo, para dar zero, talvez sejam os mesmos algarismos, né? Tipo assim, ó, vou dar um exemplo. Por exemplo, devo 8 e ganho 8. Zerei, fica 0. Devo 10 e ganho 10, fica 0, tá? Uma dica. Então, eu vou pedir para vocês que estão assistindo essa videoaula que parem um pouquinho agora, deem uma pausa aí e pensem um pouquinho a respeito disso aí, que nós vamos seguir através da fórmula de Bhaskara, tá? Deem uma pausa e depois vocês sigam. Bom, voltando. Peguei a mesma equação, tá? X ao quadrado menos 225 igual a 0. Identifiquei os coeficientes e aqui eu vou fazer através da fórmula de Bhaskara, tá, pessoal? Então, aqui, através da nossa famosa fórmula de Bhaskara, tá? Então, vejam só.
O que eu vou fazer ali? Identifiquei os coeficientes. Eu gosto de fazer pelo delta, que eu já falei para vocês numa videoaula anterior. Então, delta é igual b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. E aqui a fórmula de Bhaskara em si, tá? Então, delta é igual 0 ao quadrado menos 4, então o b vale 0, vem para cá, ó, 0 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que vale 1, e vezes o c, que vale menos 225. Aí, o que eu vou fazer? 0 ao quadrado é 0. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 225. 225 vezes 2, 450. 450 vezes 2, 900. Menos com menos, mais. Então, o meu delta vale 900. Aplico na fórmula de Bhaskara. Menos b. O meu b vale 0. Coloco menos ali só a título de organização, né? Coloco 0. O 0 a gente sabe que não tem sinal, né? A gente mais ou menos raiz de 900 dividido por 2 vezes o a. Tá? Então, o a vale 1. Então, 2 vezes 1. Então, 0, copiamos de novo, mais ou menos, quanto que a raiz é 900? Qual o número que vezes ele dá 900? Podemos fatorar o 900 se a gente não souber de cabeça, né? Então, 30. 30 vezes 30 é 900. Ou a gente faz assim, pessoal, uma dica bem legal de vocês fazerem assim, ó. Por exemplo, o 9 tem raiz quadrada exata? Tem, que é 3. Quantos zeros eu tenho aqui? 2, então eu pego a metade, tá? 30. 2 vezes 1, 2. Então, o que eu tenho ali? X é igual a 0 mais ou menos 30 sobre 2. Agora eu vou fazer o x' e o x duas linhas, tá? Então, um eu pego com o mais e outro eu pego com o menos. Lembram que isso aqui eu já expliquei também na videoaula anterior, ó. Então, uma com o mais e outra com o menos, tá? Então, 0 mais 30 dividido por 2. E aqui 0 menos 30 dividido por 2. 0 mais 30, 30. 30 dividido por 2, 15. Não tenho nada e devo 30. Esse 30 é negativo, divido essa dívida com outra pessoa, cada uma deve menos 15. Como nós estamos falando na questão de geometria, pessoal, porque o cálculo das dimensões de um terreno onde será construído um campinho de futebol, então eu desprezo esse menos 15, ele não me serve, certo? Então a resposta vai ser o 15, só que agora nós vamos organizar direitinho. O que pedia lá na situação problema lá do terreno do Francisco? Que as dimensões, né, x mais 1 e x menos 1. Então, quanto que vale o x que nós encontramos ali? Vale 15. Então, onde for x mais 1, vai ser 15 mais 1, que é 16. E onde é x menos 1, vai ser 15 menos 1, que é 14, tá? Então, o comprimento será 16 metros, né, e a largura 14. Então, a resposta da situação problema. As dimensões do terreno, 16 por 14, tá? 16 metros por 14 metros. E quantos metros de tela o seu Francisco terá que comprar? Então, é só somar os dois comprimentos, as duas larguras, né? Posso fazer 16 vezes 2 mais 14 vezes 2. Então, 16 com 14, 30. 30 com 30, 60 metros, tá, pessoal? Era isso, então. Muito obrigada pela atenção de todos.